Queridos, hoje eu queria falar para vocês sobre zelo com a doutrina. O quanto é importante a palavra de Deus na sua vida e o quanto ela é eficaz na sua vida e como Deus opera sobre isso. E nada mais é, embora a palavra seja esquisita, alguns ficam assustados e outros acham que isso tem a ver só com teologia, mas não. Assim como você entrou na sua escola e o que entrou na sua mente determinou a sua vida, a doutrina da palavra é exatamente isso. É você deixar a palavra de Deus entrar no seu coração, formatar o seu pensamento e você ter uma outra leitura a respeito da vida, com discernimento sobre as coisas espirituais. Por meio da palavra de Deus e da adoração, você se liberta de escravidão do pecado, se sujeitando a Cristo, você se aprimora espiritualmente, coisa que o mundo não entende. Você crê em Deus de tal forma a não ser enganado mais por ídolos. E hoje eu queria falar a importância disso, do zelo que você deve ter, tendo a mente de Cristo. E quando a gente vai para Judas, capítulo 1, versículo 3, e ele vai dizer justamente isso para a gente batalhar pela nossa fé. Não é só viver, há algo a defender, irmãos. Há algo a defender. Por que ele usou a palavra batalhar? Se eu creio e ninguém tem nada a ver com isso, e aí eu vou seguindo em frente. Houve um tempo em que as pessoas tinham linhas bem rígidas e firmes traçadas entre elas a respeito das diferenças doutrinárias. Era uma coisa bem certinha. Só que hoje isso está ficando para o passado e as pessoas estão completamente substituídas por aquelas experiências e ênfase. Como é que foi a sua experiência? A minha experiência é igual à sua, então somos a mesma coisa. As pessoas estão se identificando por experiências, por sensações, mas não mais pela mente de Cristo, não mais pelo conhecimento da palavra de Deus. E eu deixo bem claro aqui que eu não me oponho a nenhum tipo de sensação, experiência ou êxtase que a pessoa tenha tido. Até Paulo falou, eu fui arrebatado, né? Ele foi arrebatado aos céus. Porém, uma experiência, uma sensação sem embasamento da verdade é uma estrutura muito perigosa, arriscada. De fato, no princípio, queridos, Deus se comunicou por meio das experiências, e grandes, fantásticas. Coluna de fogo, uau, o povo viu. Meus irmãos, sabe o que é você andar e ver uma coluna de fogo? Loucura isso, para aquecer, isso é sobrenatural. Maná no deserto, você acordar de manhã, está lá o trigozinho lá para fazer o seu pão, sobrenatural. Ressurreição de Cristo, fantástico. A ressurreição do tadinho do Lázaro, eu tenho dó dele, morreu 2 vezes, para a gente ver isso. Coisas fantásticas, Deus comunicou assim. Mas observe que mesmo diante dessas experiências fantásticas, essas experiências, esses milagres, essas sensações, não foram suficientes para sustentar muitas pessoas na fé. Quantas pessoas você conhece que já foram curadas e se desviaram? Quantos milagres você já viu e mesmo assim você ainda duvida? Eu lembro de Lucas, quando Jesus falava em Lucas 16, 29 e 31, está lá em Lucas, e quando perguntado na parábola, ele fala assim, olha, eles têm Moisés e os profetas. Jesus está contando uma história. Eles têm Moisés e os profetas. Jesus não falou, ele tem as experiências, ele tem os arrebatamentos, não, ele falou, tem Moisés e os profetas, tem a lei, tem as escrituras. E aí o rico que estava no inferno disse assim, não, mas se alguém voltar dos mortos, acontecer esse milagre assim, sobrenatural, eles vão se arrepender. E aí Jesus conta na parábola, olha, se eles não ouvem Moisés e aos profetas, tampouco deixarão se convencer, ainda que alguém ressuscite. E Jesus estava falando com propriedade, porque Jesus ressuscitou. O mundo acreditou nele? Quantos de nós hoje conhecem pessoas curadas com cânceres? Eu conheço gente que viu perna curta crescer. Grandes milagres de profecia, arrebatamento,
e se afastaram do Senhor. E mesmo assim, a gente prega e a gente ouve que a experiência é que vai te sustentar. E eu digo, hein, irmãos, talvez estes tristemente vão escutar lá no céu, quando encontrar com Jesus, ele falar assim: aparte de mim, não te conheço. Então deixa eu chamar a sua atenção para a importância e o valor e a primazia que a doutrina deve ter no seu coração. E isso deve ser, consequentemente, a tarefa mais importante dos mestres e professores. E por que você acha que Deus deu alguns dons de mestres? Se doutrina não é importante? Por que Deus não fez todos nós curadores milagrosos? Sendo que estes dons nem estão entre os primeiros dos ministérios. Porque as experiências, muitas das vezes, sem a base bíblica, ela é enganosa, ainda que tenha trago uma sensação maravilhosa ao seu coração. Batalhem pela fé, como disse o irmão de Jesus em Judas 1:3. Os discípulos, eles eram cuidadosos quanto a isso. Quando a gente vai para Atos 5:42, diz lá que todos os dias, não é os dias que eles estavam descansados, todos os dias no templo, de casa em casa, não deixavam de curar, está escrito aí, é ou não é? De arrebatar, não, de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Paulo falando para Timóteo, em 1 Timóteo 4,16, ele falou: olha, atente bem à sua própria vida e para a doutrina, atente bem para a sua vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres. É um trabalho, é uma dedicação, tem que ter um investimento. Para quê? Fazendo isso, você salvará tanto a ti mesmo, e aí aos líderes, pastores, mestres, aqueles que estão levando a palavra, quanto aos que ouvem. Há salvação aqui. O Senhor Jesus se aplicou a isso também, quando ele vai falar lá em Mateus 7, de 28 a 29, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com os seus milagres, não, com seus ensinos. E no original esse ensino é doutrina. Porque ele as ensinava, no versículo 29, e no original doutrina novamente, com quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Eu não entendo, a gente vive num mundo tão racional. E por que a racionalidade está se perdendo no meio do cristianismo? Sendo que é justamente sobre isso que o mundo vai contestar a gente. Ah, vocês não são racionais. Jesus compartilhou o que soube sobre doutrina do pai dele. Ele diz em João 7,16, olha, o meu ensino, a minha doutrina, isso aqui não é meu não. É do Senhor Deus que me enviou, é do Pai. Confrontos naturais, eles virão, queridos. Assim como Jesus, os nossos ensinos serão confrontados. E alguns já estão indo até a julgamento. Com exigências culturais do nosso tempo, com exposições filosóficas que vão nos contestar, conceitos morais, estética na forma de falar e na escrita, opiniões pessoais divergentes, tendências da moda vão nos confrontar, fantasias, ídolos, que os nossos ouvintes. A nossa missão é sermos profetas que comunicam com zelo a palavra de Deus. Essa é a nossa missão. E observem muitos, mas em muitos, vocês podem tirar pelo domingo passado, um zelo maravilhoso pela ceia do Senhor. É ou não é? Não está errado. Não digo que está errado. Outros, um zelo tremendo pela oração.
Só que, de igual forma, esse zelo deve estar sobre os ensinamentos, a doutrina, o conhecimento, a palavra, isso deve ser buscado. Em Atos 2,42, diz que os discípulos se dedicavam, primeiro, ao ensino, e aqui a gente se dedica a isso, como pastores, nos ministérios, nas células, dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Dedicação tríade. Tem que se dedicar a tudo isso. Não é nenhum nem outro, nenhum substitui o outro. É a tríade do cristianismo. Outras vezes, as pessoas adoram mais o louvor do que Deus do louvor. Estão mais preocupados em sentir estímulos em si mesmo e criar muitas das vezes sensações nos outros do que proclamar as virtudes da obra de Deus. Para isto é necessário doutrina. Não que as experiências não tenham seu valor, contudo a doutrina, se você estiver sem ela, você vai perder justamente a âncora que segura a sua alma aqui na terra. E você vai correr risco, muitas das vezes, aquele que não é salvo, e às vezes até o que pensa que é crente, de não adentrar o santuário interior de Deus, cujo véu já foi rasgado, e a gente canta assim, ó, leva-me à sala do trono. Mas o caminho do trono não vai pelas experiências, é pela fé, é por crer, é por acreditar, é por saber. O véu já foi rasgado, irmãos. Como é que você sabe disso? Pela palavra. Temos que transbordar a palavra de Deus em nossas vidas, nos lares, na igreja. Transbordar a palavra de Deus na cidade. E isso vai transbordar aonde? Na comunidade, na cidade, nas leis. Atos 5:28, exortar os discípulos, o pessoal local, olha, demos ordens expressas a vocês, para que não ensinem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém da doutrina. E em outras palavras estão dizendo, olha, eu não sei, a cidade só fala da doutrina de vocês. Temos que encher, queridos, a nossa cidade, o nosso bairro, aqui, Barueri, da doutrina do Senhor. Ainda que não esteja na lei, tem que estar nos seus lábios. O povo tem que começar a comentar isso. A doutrina de Deus é a arma mais poderosa na luta pela verdade, contra toda falsidade. Como é que vocês acham que chegou o ensino de Jesus até hoje, no seu e no meu coração? Perseverança na doutrina, cuidado, o zelo de cada irmão, ali de trazer essa verdade de Cristo até hoje no seu coração. E você vai relaxar, e de repente isso nem chega na ponta da linha da sua geração, do seu neto, do seu filho. Isso não tem a ver com você ou comigo, é a palavra de Deus. Porque é ela que entra no interior do homem, vai fazer aquela transformação, aquele rebuliço, e que vai modificando de forma sobrenatural o interior. Hebreus 4:12 vai dizer que a palavra de Deus é o quê? É viva e eficaz. Julga pensamentos, intenções do coração. É a palavra de Deus quem julga. E é sobre ela que eu e você, como filhos de Deus, temos que julgar as coisas que acontecem. Você tem que olhar o seu pensamento. Olha, o maior desafio, particularmente eu tenho, os pastores devem ter, e todos têm que ter, é raciocinar dentro dos versículos da mensagem da palavra de Deus. Memorização de versículo não é mudança de raciocínio. Temos que ter a capacidade de julgar os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração de forma bíblica, pela doutrina do Senhor. O que é isso que eu estou pensando?
Não, isso aqui não tem nada a ver. Olha a minha emoção, olha como é que eu estou, olha como é que eu estou ansioso. Por quê? O que a palavra de Deus diz a respeito do que eu estou pensando e por que eu estou pensando? Este é o meu sonho, essa é a minha devoção, de uma igreja que raciocina, pensa, decide, vive à luz do conhecimento da palavra de Deus, e não de filosofias, e não do próprio coração, e não da emoção. Sabe, irmãos, tem o Instituto Nacional de Pesquisa dos Cuidados de Saúde, está em inglês, NIHR, e publicou vários estudos, confirmando que o cristianismo, não estou falando de espiritualidade nem religiosidade, tá certo? Fortalece a saúde mental, taxas menores de depressão, maior equilíbrio familiar, menos abusos e tantas outras patologias sociais. Isso é estudo estatístico. Porém, o mundo que diz tão racional, a um custo social tremendo, cientistas toda vez negligenciam o quanto a fé é poderosa para o bem-estar mental das pessoas. Há um forte preconceito contra a ideia de Deus. Muitos dirão que a palavra de Deus está ultrapassada, desqualificada, mas a doutrina de Deus, ela é, como diz em Tito 9, capaz de encorajar e refutar todos que se opõem a ela. Todos. Não é fácil para a gente zelar pela palavra. Nós, o que zelamos, a gente vai sofrer. 2 Timóteo 4, de 3 a 5, Paulo já diz, e eu acredito que esse tempo chegou. Virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Vocês, porém, suportem, tem que suportar o sofrimento. Você acha que é fácil? Se opor, refutar, decidir, nadar contra. Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Cumpra plenamente, ou seja, faça de tudo. Talvez aqui há uma grande tentação nossa de suavizar um pouquinho a mensagem para atrair mais pessoas. E não são poucas igrejas que têm feito isso. Aumentar um pouquinho o número de membros, dar uma espiada nas igrejas ao lado, ver por que cresceram tanto, fazer igual, não diz tanto, não fala tanta verdade. Vamos lá. Enfim, dá uma experiênciazinha que vai aumentar o número de membros. Gálatas 1, de 8 a 10, diz assim, mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um outro evangelho, diferente do que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. E Paulo continua, agora repito, se alguém lhe anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso eu busco agora a aprovação dos homens, ou a de Deus? Ou estou tentando agradar homens? Se você está em uma igreja, que o maior empenho da palavra dela é lhe agradar, eu lhe digo que no caminho do céu você não está. Até rimou, mas não é isso não. Se eu ainda estivesse procurando agradar homens, não seria servo de Cristo, diz a palavra. De quem você está ouvindo essa palavra? De um servo de Cristo? Também não estou dizendo para você ser desagradável, não. Tá bom, maridos, esposas e tantos outros. Mas é pela palavra. Concluindo, irmãos. Nada no Brasil recupera tantas pessoas a integridade moral, a compaixão, a saúde social, do que as igrejas do Senhor. Nada. Eu lembro que assistindo um programa nos Estados Unidos, no final pediram dízimos, o pastor até disse assim, olha, se você quiser, nós podemos dar o comprovante da sua oferta. Porque lá eles entendem que igreja
tem um impacto social tão tremendo na sociedade, que é como se você doasse aquilo a uma instituição e abate no imposto de renda. Esse é o pensamento social que aquela comunidade tem. Depois vocês verifiquem se está assim ainda aí. Eu sei que estava assim. Comprovante. Porque eles acreditam nisso. Eu acredito na igreja do Senhor e creio que só a palavra pode mudar o coração de um homem. Parece, ou dou até a impressão de que sou repetitivo, mas eu estou sendo. Filipenses 3:1 diz assim, olha, finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrevo-lhes de novo as mesmas coisas e não é cansativo para mim. É uma segurança para vocês. O que nós queremos é bater isso, porque isso tem a ver com a segurança espiritual de vocês, irmãos. Segurança emocional, segurança familiar. Cuide para não dizer que o que a doutrina nunca disse também, não vá além. Em 1 Coríntios 4:6, disse assim, irmãos, apliquei essas coisas a mim, Paulo falando, olha, a doutrina todinha que eu estou ensinando para vocês, isso eu apliquei a mim. E Apolo também aplicou para ele. E da mesma forma que aprenderam, ele diz assim, olha, não ultrapassem o que está escrito. Eu sei que talvez alguns falam, não, mas está num caminho legal, está uma emoção boa, aqui está dando certo. E a palavra aqui que diz? Diz ao contrário, mas está dando certo desse jeito. Não ultrapassem o que a palavra diz. É o até aqui a palavra, né? A palavra diz, é até aqui. E depois, aí eu não sei. Se você está assistindo, ou em seu coração aí, olha, eu não sei bem se eu tenho Jesus na minha vida. Talvez você pense assim, olha, não importa a forma, o importante é Jesus. Ou, não importa o caminho, o importante é a fé. Vida espiritualizada é a chave da felicidade. Ou, não, o seu eterno é o mesmo do meu. Se o seu não é Jesus Cristo e não é o Espírito Santo, sinto muito, não é. O grande arquiteto é o seu Deus também, não é? Lembro isso de 2 Timóteo 4, de 3-5, mitos, fábulas, mas não é a doutrina, não é a verdade. Por que vocês acham que Deus levantou dons de ensino, dons de mestres? Porque para Deus é importante. Salmos 86:5 diz, pois tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça e misericórdia para com todos que te invocam. Se você hoje está mal, Senhor, olha, eu estou perdido, agora eu conheci essa doutrina, invoca o Senhor, porque Ele é perdoador e gracioso. E Ele vai mudar a sua mente, mudar o seu coração. Sabe, irmãos, aqueles que ignoram as Escrituras e que vão além daquilo que eu disse, ultrapassam o que está escrito, ainda que dentro da igreja, certamente no coração deles há um altar a um Deus desconhecido, porque Deus não vai além das Escrituras, porque foi Ele que escreveu. E os que se curvam a esses deuses, deuses desconhecidos, estão muitas das vezes mortos em seus pecados. E você com Jesus, ainda que a mensagem seja completamente desagradável, eu vim aqui esperando ouvir outra coisa. O meu ensino pode até ser um pouco amargo no primeiro instante, mas creia que este ensino é para a sua salvação, para a sua santificação, para que ninguém aqui perca-se, para que vocês sejam sarados, para que vocês sejam encorajados, para que entendam que Deus é conosco por meio das Escrituras também.
Olha, esse negócio de paladar, essa semana a gente estava falando sobre isso, eu lembrei. E alguns já sabem. Quando eu fui para Rio Branco, Acre, todo lugar que você chegava, o pessoal quer lhe apresentar o quê? Os alimentos da terra. Olha, irmão, toma o cupuaçu. Eu falei, Jesus, que gosto de acetona. Olha, irmão, toma... Não, calma, irmão, vou corrigir. Ô, irmão, olha, toma um açaí, que gosto de terra. Aí eu orei e falei, Senhor, tá difícil. Todo mundo quer me levar para casa e as boas-vindas é assim. Não dava para pedir para o Acre mudar, né? Eu falei, Senhor, muda o meu paladar. Para ser um bom hóspede, para receber bem. E aí Deus mudou, queridos, o meu paladar. Hoje eu salivo por cupuaçu. Às vezes o cupuaçu vem importado lá do Pará, congelado para mim. Aleluia, o outro disse, amém. Hoje eu salivo por cupuaçu, gosto, porque Deus mudou o meu paladar e eu aprendi a apreciar aquilo. Por que eu estou falando isso? Porque aos 13 anos, eu lembro que tinha um pastor na igreja que todo mundo adorava. Era o pastor da minha igreja lá. Mas como era difícil, toda a pregação dele era em cima de um capítulo inteiro da Bíblia. Eu com 13 anos, eu falei, Jesus, lá vem de novo. Doía os meus ouvidos ouvir um capítulo. Você que é adolescente deve ser terrível às vezes. 13 anos, lá vem de novo. Mas aí eu falei, Senhor, até que chegou um pastor, fizemos uma reunião e ele me ensinou isso. Ele falou, olha, quando novo, olhando para o Salmo 119, versículo 18, eu orei da seguinte forma, abre os meus olhos, Senhor, para que eu veja as maravilhas de Tua lei. Com 13 anos, eu fiz essa oração todos os dias ao abrir a palavra de Deus. Rapaz, igual o cupuaçu e o açaí, acho uma delícia hoje. E salivo por isto. Mas eu quero mostrar para você que um dia não foi legal. Eu não gostava. A questão é, você vai ignorar a importância das Escrituras por conta do seu coraçãozinho, do seu paladar, ou você vai tomar uma postura firme, entender que Deus deixou isso e falar, Senhor, muda o meu coração, porque isso é importante para a minha vida. Deus respondeu, irmãos, e Salmo 119, 103, estou lá. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais do que o mel para a minha boca. Se Deus fez comigo, pode fazer com você. Deus pode fazer com você. Vamos colocar de pé? Vamos orar? Estou concluindo já. Curva a sua cabeça e eu vou orar por você e pela nossa igreja. Senhor Deus, eu oro, ó Pai, para que seja criada realmente, ó Deus, uma cultura cristã de acreditar nos seus preceitos, ó Pai, na nossa igreja, em nome de Jesus. Paizinho, eu peço a Deus pelos meus irmãos da igreja Manaim, ó Pai, que vejam e apreciem o quanto a Tua lei é perfeita. Pai, que ainda esta semana sintam o quanto a Tua doutrina tem poder para revigorar a alma, dar brilho aos olhos, ó Senhor, levantar da cama, ó Senhor, e abrir o sorriso. Também obrigado ao Senhor, porque se há algo digno de confiança nessa terra, certamente são os Teus preceitos, a Tua palavra. Nos ajude, ó Senhor, a expormos a Sua palavra de forma como pastores, mestres aqui dentro, a capacitar a nossa igreja, a fazer dos inexperientes verdadeiros sábios nessa vida. Que seja, Senhor, a Sua sabedoria algo espantoso na vida dos nossos irmãos. Senhor, os Teus preceitos são justos e certamente dão alegria ao abatido. Que os Seus mandamentos, Senhor, tragam luz aos que perderam aquele brilho no coração e que venham assim crer neste poder da Tua palavra e da Tua doutrina.
Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, você está meio perdido, você não sabe para onde ir, qual é o seu caminho, o que fazer. Salmo 119, 105 diz: a tua palavra, Senhor, é lâmpada para guiar os meus passos. Vai dizer isso aí. É luz para iluminar o seu caminho. Quanto ao Evangelho, aos mandamentos, à doutrina, os ensinos de Deus, a fé, olha, eu farei a vocês as mesmas recomendações que Moisés deu ao povo lá no deserto. Quando ele diz assim em Deuteronômio 4, de 6 a 8, olha, vocês devem obedecê-los, cumpri-los, pois assim os outros, os vizinhos, o pessoal de Barueri, a sua família, verão a sabedoria e o discernimento de vocês. E quando eles ouvirem e verem em vocês a mudança, o poder dessa sabedoria, da doutrina da palavra de Deus, dos decretos que vocês seguem, dirão: de fato, que igreja é esta? Como é aquela igreja Manaim? Que povo sábio e inteligente habita ali? Pois, que igreja é esta, que tem um Deus tão próximo como o Senhor? Sempre que o invocamos, e venham dizer: é aquele povo da Igreja Batista Manaim. Isso é doutrina, isso é fé, isso é viver, isso é transformação, isso é evangelho, isso é encher a cidade de Barueri com a presença de Deus. Até aqui a palavra. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, porque ela é a âncora das nossas vidas, da nossa alma. Senhor, que a nossa igreja venha crer nisso e viver por isso em nome de Jesus. E entender o Teu grande amor, ó Pai, a Tua grande graça e a importância desta comunhão. Em nome de Jesus. Queridos, que o amor de Deus, a graça capacitadora que opera sobre a palavra, sobre a doutrina do Espírito Santo, sobre a palavra do Senhor estejam com vós. E a comunhão desse Espírito seja presente na vida de vocês. Em nome de Jesus, vão na paz, que Deus abençoe. Tenha um dia maravilhoso na presença de Deus. Amém?